Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver o relato, de um relacionamento. Depois desse relacionamento acontece alguma coisa que vai fazendo com que uma pessoa vá se distanciando, mas a outra não se distancia. Entende? O distanciamento acontece de um lado só, é unilateral, a outra pessoa permanece ainda e fica com aquilo ali, e aí eu começo a desenvolver todo um processo de tristeza profunda, e a gente precisa encarar e enxergar isso tudo, dentro desse contexto. Enfim, vamos acompanhar. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Encontrei seus vídeos, acho que como 99% das pessoas procurando ajuda. Não me importo com a exposição do meu nome. Tá. Tenho 23 anos, aliás, acabei de fazer, mas foi mais um aniversário que quero esquecer. Terminei meu relacionamento em julho de 2014 e até hoje não consigo superar. Foi um relacionamento muito difícil, pois conheci ele quando eu tinha 17 anos. Ele tinha 19 na época. Ficamos juntos por 1 ano, nos vendo todo fim de semana, porém ninguém da parte dele sabia da minha existência. Quando descobri que ele era apaixonado por uma pessoa que ele conhece desde a infância, eu terminei. 1 mês depois, ele veio atrás de mim e ficamos até julho de 2014 juntos, assumidos como todo casal. Ele mudou completamente, deixou de ser grosso, estúpido, e foi um namorado ótimo. Foi um relacionamento bom, tirando os altos e baixos de todo o relacionamento. O problema começou em maio de 2013, quando comecei a trabalhar em uma empresa que me fazia viajar muito. Ele não aceitava de forma alguma que eu viajasse. Não era ciúmes, ele não gostava de conhecer o país sem ele. Tá, então ele não gostava que você conhecesse outros países, ou seja, conhecesse aquele determinado país que você estava indo sem ele. Mas se é o seu emprego, mas como que é isso? Se fosse dizer que você está indo a passeio, Nossa, estou indo a passeio, turistando. Não, estou trabalhando. Então, pera lá, não dá, Quando se passaram 7 meses de trabalho, ele chegou a um ponto de pedir para que eu escolhesse entre ele ou o trabalho. Ah, vai. Durante esses 7 meses era tanta pressão que eu fazia por merecer a demissão. Até que ela chegou no 8º mês de trabalho. Ali meu mundo caiu e o dele se reergueu. Ah, então para, Ele ficou feliz com a sua demissão. Sofri muito. Porém, com o dinheiro que recebi da demissão, vivi feliz gastando tudo, até o dinheiro acabar. Em dezembro de 2013, minha avó paterna faleceu. Em janeiro de 2014, meu pai infartou e em fevereiro de 2014, minha avó materna faleceu. Eita. No meio de tudo isso, tinha que aturar o sorriso no rosto dele de me ver fora daquele trabalho. Quando a gente está num relacionamento, pressupõe-se que a pessoa fique feliz com as nossas conquistas, E não feliz com o nosso fracasso ou a nossa derrota, E ainda dizendo que saí porque quis. Não deixa de ser verdade. Porque, veja bem, você poderia ter tido uma postura diferente diante desse comportamento infantil dele. Então, a sua postura poderia ter sido outra. Ao invés de você, na verdade, ceder a esta pressão, a ponto de merecer a demissão, como você disse aqui. Em julho
Eu não aguentei mais. Ele começou a se distanciar. Não me incluía mais em nada da vida dele. Me buscava na sexta-noite para dormir lá, jantava e ia para a cama sozinho. Nem sequer perguntava se eu tinha jantado ou não. Começou a negar sexo com a desculpa que não estava afim, e vindo de uma pessoa que mal podia me ver e já ficava excitado. Isso me deixava muito brava. Em um domingo ele riu me vendo tentar procurá-lo. Na segunda eu já decidi terminar. No primeiro mês ele veio atrás de mim com todas as forças dele, mas eu queria ver ele querer voltar porque me amava, e não aquele sentimento de perda que você tem quando terminam. Passados 3 meses eu queria e ele não quis mais. Nos encontramos por 1 ano e meio após o relacionamento em motéis. E na casa dele quando não havia ninguém. Novamente, ninguém da parte dele sabia de mim. Após 1 ano, ele me disse que não era mais apaixonado por mim. Continuei a vê-lo por 6 meses até ele me evitar. Em fevereiro deste ano, isso quando ela me mandou o e-mail, tá, gente? Ele me bloqueou em todos os modos em que eu pudesse ter acesso a ele. Desde o término do namoro que sofro muito. Naquele ano de 2014, engordei 15 quilos após o fim do namoro. Hoje não posso ficar sozinha que começo a chorar. Sinto uma agonia enorme no peito e não consigo me envolver em nada profissionalmente ou com os amigos, pois não tenho ânimo. Conheci diversos caras pessoalmente e por aplicativo, mas todos só me usaram e me fizeram sofrer, e isso me fazia sempre voltar a procurá-lo. É a tal história, meu bem. Enquanto você não estiver bem com você, aí eu vou querer então me entregar nos braços de outro, nananá, nananá, nananá. Aí eu me sinto usada por essa pessoa, entende? Aí o que acontece? É a sensação de vazio. Eu vou buscar uma outra pessoa porque na verdade eu tô com uma sensação de vazio. Só que aí eu me sinto ainda mais vazia depois que eu fui, né, para a cama com essa pessoa, por exemplo, e essa pessoa só estava afim de sexo. É que eu que estava afim de algo mais, não sei o quê. Aí eu me sinto mais vazia ainda. Com a sensação de vazio, a tendência é eu querer então voltar para aquela pessoa onde eu me sentia preenchido. Então, aí, por isso que eu falo, a gente sai do nosso eixo. E a gente tem que evitar, a gente tem que entender essa dinâmica. A hora que a gente entende essa dinâmica, a gente para de aumentar o vazio. Acho que o que me deixou em pé foi que em setembro de 2015 recuperei meu emprego na mesma empresa. Ah, bendito seja! Ele, na época, disse que tirei um boi das costas dele porque ele se sentiu culpado. Hoje, finalmente consegui pagar minha faculdade, que ele sabia que era uma coisa que eu queria muito. No dia em que me matriculei, passei o resto do dia chorando e agoniada, pois era uma coisa que ele tinha que estar junto comigo, como planejamos, e ele não estava. Então, minha querida, porque você ainda ficou, né, num relacionamento que não existe mais. Então, você quer, seria mais ou menos assim, eu quero, sei lá, compro um carro. E agora, então, eu me sinto vazia porque comprei o carro e porque, na verdade, quando eu namorava ele, nós tínhamos o objetivo de comprar esse carro. Pô, não vai rolar, gente. Então, se todas as coisas que eu fizer daqui para frente, eu começar a achar que, então, na verdade, está faltando porque é a consecução de um projeto que eu fiz com a outra pessoa, mas ela não está mais comigo, sim, não está mais comigo. Porém, eu tenho que celebrar, cara, eu comprei um carro. Sabe, os meus projetos continuam. Né? Não, eles não serão mais realizados ao lado daquela pessoa, da forma como havíamos planejado. Por quê? Porque não temos mais uma relação. Então a gente precisa fazer essa quebra, entendeu? Entender que a relação acabou, não os meus sonhos, meus objetivos, minhas metas, ou seja, a minha vida. A relação acabou, a minha vida não. Todos juravam que íamos casar um dia, até nós mesmos. E ele, depois do fim do namoro, volta a ser aquele cara do primeiro ano que não assumia em nada e era grosso e estúpido. Tento evitar aceitar que preciso de ajuda profissional, mas precisa.
mas não aguento mais chorar pelos cantos, não consigo voltar ao meu peso inicial e nem planejar minha vida. Amo maquiagem, sempre andava bem arrumada e maquiada. Fiz cursos de maquiagem como hobby. Em janeiro, joguei uns 20 vidros de coisas que venceram e eu nem usei mais. Meu humor está sempre sensível a qualquer coisa ruim. Fico extremamente irritada e desconto em quem não merece. Hoje ele diz que quer ser solteiro, que nunca foi, aproveitar várias mulheres e depois se apaixonar. Morro de medo de um dia vê-lo com outra pessoa. Não sei como vou suportar. Sinto que ele foi um canalha que me usou após o término do namoro. Meus pais o amavam e rezavam para que nós nos casássemos um dia. Gente, vocês me desculpem, tá? Mas eles começaram a brigar aqui e eu levei eles, né? Estão de castigo agora. Estão ali do outro lado, na porta de vidro, estão me olhando. Tá? Desculpa, né? Não dá para ficar gravando com os dois brigando e um latindo pro outro, né? Então, desculpa. Não sei onde ir, estou perdida, mas não sei para onde quero ir. É como o gato da Alice fala no filme. Quem está perdido não sabe onde ir, qualquer caminho basta. Espero muito sua ajuda. Né? Ele fala que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O gato de Alice. Então, veja bem, minha querida, a questão é a seguinte. Eu sinto que ele me usou depois do namoro, ele foi um cafajeste, foi um canalha. Então, é a tal história. Gente, aqui não adianta também a gente só crucificar a outra pessoa. Porque, veja bem, é o que eu falei anteriormente, lá na questão do emprego. Ele queria porque queria que eu terminasse até que eu me desse, que eu não continuasse naquele emprego, não é? Então, até que a demissão veio. Então, mas aí é que tá. Eu permiti isso. Eu permiti. Tá? Realmente, não tá certa essa postura dele. Eu não tô aqui legitimando a postura dele, pelo amor de Deus. Não tá certo. É o que eu falei. Eu falei, não falei? Falei, gente, relacionamento a gente tem que ficar feliz com o progresso do outro e não ficar triste. E o inverso, né? Aí eu fico feliz quando a pessoa se dá mal, ficou com aquele sorriso no rosto, como você relatou aqui. Mas eu permiti isso. Porque você poderia ter enxergado essa postura dele e ter, não é, se posicionado. Não, é meu emprego, eu tô num emprego bacana, eu tô num emprego legal. E você deveria estar feliz com isso. Então, a minha postura seria outra. Agora, nesse quesito aqui. Ele me usou depois do namoro. Minha querida, você também permitiu isso. Porque ele falou, né? Começou, dá todos os indícios que realmente era só sexo. Né? Você passou de namorada a uma peguete, entende? A uma amizade colorida. Então, com quem eu tenho sexo. Até o ponto que depois nem sexo mais, quer dizer, agora, né, entrou naquela coisa, e aí sexo eu vou querer com outras, a ponto dele falar isso. Ele falou que, né, ele quer aproveitar várias mulheres, depois se apaixonar. Então, cuidado com esse negócio também de você achar que então, aí depois ele vai curtir a vida com várias mulheres e depois então ele vai voltar para mim. Isso aí é péssimo. Olha, e geralmente, em 99% dos casos, não é isso que acontece, hein? O cara vai curtir outras mulheres, e aí, quando menos espera, uma dessas mulheres é por quem ele vai cair de paixão. Entendeu? Não é que ele vai voltar com você. Em 99% dos casos é assim. Por isso que a gente não pode ficar alimentando essas coisas dentro de nós. Ou então, eu não vou suportar quando eu ver ele com outra, Ele já está com outras. Ele já está com outras, minha querida. Então, eu não vou suportar. Ele já está. Então, né, ele não está mais comigo. Então, quando você não conseguiu assimilar que ele não está mais com você.
Porque se você tivesse assimilado que ele não está mais com você, quer dizer, o fato dele estar com outra não te abalaria, não iria te abalar tanto. Mas você não conseguiu assimilar que ele não está mais com você. Sem contar que tem a questão também do ego. Então, enquanto ele tá ficando, agora a hora que ele assumir um namoro com outra, o que é meu, ó lá, você não conseguiu assimilar que ele não está mais com você. Ele não é seu namorado. Não é mais o seu namorado. Essa posse que fica, né, enraizada dentro de nós. A gente tem que se libertar disso. A hora que a gente se liberta desse sentimento de posse, desse sentimento, a gente volta, na verdade, a gente volta a estar com a gente mesmo. Porque esse sentimento de posse faz com que a gente fique apegado a uma outra pessoa, a uma outra situação, a uma coisa que não existe mais. E aí a gente sai da gente. Né? A gente não está mais com a gente mesmo. A gente está numa pessoa que já não está mais conosco. A gente fica aí com aquela situação que já não corresponde mais a nada do que a gente vive hoje. Então a gente precisa batalhar por essa libertação. E muitas vezes precisa sim da ajuda profissional. Né? Eu não quero assumir que eu preciso de uma ajuda profissional. Preciso. Não aguento mais chorar pelos cantos. Ou seja, o que eu gostei, maquiagem era como hobby, agora já joguei uns 20 vidros fora. Quer dizer, as coisas estão perdendo a graça. Ou seja, são indicativos de que isso está se aprofundando. E se vai se tornando uma tristeza, porque assim, ó, a gente tem que entender que a tristeza, ela faz parte da vida, né? Tem que tomar cuidado também com essa sociedade que só promove a felicidade, como se então a tristeza, ela é algo, meu Deus, que não pode aparecer na vida de ninguém. A tristeza, ela é uma condição humana. Então, agora, entre a tristeza ser uma condição natural e humana e eu permanecer nela e ir me afundando nela, e eu tenho alguns indicativos, como, por exemplo, só fico chorando pelos cantos, tudo aquilo que eu achava graça não acho mais, e isso tem se prolongado por um tempo, não é? É um prolongamento muito grande da tristeza. Então, tá vendo? Fugiu daquilo que é o considerado o nível normal, natural, após um término, após um rompimento, após uma perda, entende? Então, eu preciso encarar que não tá legal, as coisas não estão legais aqui, não tá dentro da normalidade, então é onde eu vou procurar ajuda profissional, não é? Para eu ter um up, né? Eu que preciso me ajudar, claro, mas o profissional, nossa, ele pode me dar instrumentos para que eu possa, então, conseguir também fazer isso, né? Evidentemente. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.